pessoal, para a gente começar a trabalhar com tubo multicamada, é importante a gente falar do tubo. É o primeiro passo de tudo, né? Para você fazer a infra, você vai precisar do tubo. Para você fazer a instalação de uma máquina que não seja infra, mas uma instalação que o cliente lá é parede, você vai precisar do tubo. Então, o tubo onde começa tudo e onde pode começar tudo já começar certo. Então, informações importantes estão na descrição do tubo, tá? Se vocês olharem os tubos, todos eles, o do nosso de 1/4, 3/8, meia, 5/8, de 3/4 também, que temos tubo de 3/4, tá? Tem toda a descrição do tubo, mas as duas principais é a bitola do tubo, né? No caso aqui é 12, que é o tubo de 1/4, e o comprimento, que está aqui. Ele tem essa marcação metro a metro. Então, se eu quiser cortar 2 ou 3 ou 4 metros, dependendo da ponta que eu pegar, se eu pegar do começo ou do fim, eu vou somar ou subtrair. Por exemplo, aqui está o 15, ó, se eu vou procurar outra medida, vai dar o 14. Então, aqui, ó, se eu cortar aqui, eu tenho 1 metro de tubo. Se eu der mais uma volta aqui, ó, com o 13, eu vou ter 2 metros de tubo, e assim sucessivamente, somando ou subtraindo da ponta. Mas o importante, pessoal, nunca corte o tubo em curva, tá? Vem aqui, tá? Coloca ele aqui. Isso aqui é uma coisa que vocês não devem fazer, cortar ele em curva. Quando você corta ele em curva, essa ponta que você não consegue recuperar ela. Por mais que você venha, coloca o escariador, essas coisas parecidas, você acaba danificando ela. Sempre quando for cortar o tubo, né? Olha a medida que está fazendo. O principal, olha só que legal. Aqui eu estou com a marcação de 15. Então eu vou cortar 1 metro de tubo aqui só para exemplificar. Então aqui a medida 14 está aqui, ó. 15 menos 14 dá 1. Então aqui tem 1 metro de fio. Então eu vou cortar aqui. Então eu vou deixar o tubo reto. Sempre eu vou deixar reto no trecho que eu vou cortar. E daqui sucessivamente daqui para frente. E essa marcação de 14 que está aqui, eu deixo na bobina. Por quê? Porque o próximo colega seu que for cortar o tubo, ele já vai saber de onde ele vai partir para o comprimento que ele precisa. Então eu deixo o trecho reto e corto o tubo. Tá? Corto ele aqui. Tenho o meu trecho reto, que é importante, e deixei na bobina um trecho reto. Esse é importante deixar dessa forma. Então todos os cortes a partir de agora, sempre eu vou pegar a medida que eu preciso. Se eu achei o comprimento que eu preciso, nesse trecho eu deixo ele reto, faço o corte e sempre deixo a ponteira reta. Então, pessoal, e dito isso, por exemplo, aqui, ó, eu vou deixar o tubo reto. A primeira ponta da bobina, quando ela está nova, você recebe ela, as duas pontas são tortas. Então, esse trechinho, 4 dedos, você vai deixar reto e descartar essas pontinhas aqui, porque elas são sempre em curva por causa do processo de fabricação da máquina. Cortei o tubo no comprimento que eu preciso. Aqui é só um exemplo. Precisa dessa medida para fazer uma emenda ou para fazer qualquer coisa, sempre. Fiz o tubo, vou fazer a instalação na máquina. Eu preciso obrigatoriamente escariar o tubo. Olha só para vocês verem. O corte que eu acabei de fazer é um corte limpo e liso, tá? Eu vou usar o escariador. O escariador também, olha que interessante. Eu coloco o escariador sempre girando no sentido horário. Esse já tem catraca, ele facilita isso, tá? Mas os que não tem catraca é a mesma coisa, sempre no sentido horário. Quanto? Se dá meia dúzia de volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para tirar, eu tiro ele girando também no sentido horário. Por quê? Porque tá vendo, ó, vai vir umas carepinhas junto, ó. E essas carepinhas, independente de você cortar ele nessa posição ou nessa posição, desde que você tire no sentido horário, ela não cai para dentro do tubo, tá? Ela sai aqui, ó. Ela sai. E depois que você escareia ele, né? Você desovaliza também, ele fica limpinho, ele fica sem rebarba nenhuma no tubo, tá? Vou fazer do outro lado aqui para vocês verem, ó. Tá aqui. Coloco o escariador, tá? Dou meia dúzia de volta, tiro ele no sentido, ó, as características caindo aqui, ó, e fica um corte limpinho, um corte limpo, um escariamento limpo. Dito isso, já está pronto para receber a conexão e montar na máquina, beleza? Tá aí.